O conteúdo vertical está bombando, seja no Instagram com os Reels, no YouTube com os Shorts, ou até mesmo no TikTok com o seu conteúdo normal e corrente. Neste vídeo, vamos ver 5 estratégias para você criar conteúdo de forma fácil para todas essas plataformas. Primeiro, é fundamental entender que o conteúdo curto se destaca por sua capacidade de se tornar viral, ou seja, atingir um público amplo, embora não seja ideal para aprofundamentos significativos. Estreitar a relação ali com o seu seguidor, com o seu fã. Seja para criar uma marca pessoal ou produzir conteúdo para sua empresa, saiba que uma marca vende por 3 razões: autoridade, confiança e simpatia. O melhor lugar para desenvolver essas 3 virtudes é com conteúdo longo. Quanto mais tempo as pessoas passarem com você, melhor. Onde desenvolver esse conteúdo longo? Pode ser nos stories do Instagram, nas transmissões ao vivo do Instagram, nas transmissões ao vivo do TikTok, nos vídeos longos do YouTube ou até mesmo em um podcast. Pense no conteúdo curto como as amostras de queijos no supermercado. Portanto, primeiro de tudo, entenda que é necessário ter uma estratégia dual de viralidade, o que eu chamo de EV, e a profundidade com a marca, que eu chamo de PM. Isso é o que fazemos aqui na Agência Radar. Temos nosso podcast longo e depois produzimos muito conteúdo curto, extraído desse podcast. Mas o objetivo final é que você acabe ouvindo o nosso podcast por completo. Número 1. São criações específicas falando diretamente para a câmera. O mais importante aqui é ter uma estratégia clara, com um gancho, uma história e uma chamada para ação, mas os ganchos iniciais são os mais importantes. Eu vou te dar um exemplo. Pero el problema que tiene Milei es que todas estas medidas las tiene que tomar muy rápido. Quizás en el primer año prácticamente o en los primeros meses, porque tiene 4. O conteúdo curto se tornou muito competitivo pela sua facilidade de produção. Então você precisa ter, por um lado, a mensagem que deseja transmitir, que é a ideia principal, e por outro lado, o embrulho dessa ideia, que é o gancho. Por exemplo, se você deseja dar 3 dicas sobre como investir melhor, não poderia começar o vídeo dizendo: vou te dar 3 dicas para investir melhor. Não é um gancho que faça a pessoa parar de scrollar o feed para te ouvir. Então, qual seria um bom gancho para isso? Por exemplo, cada dia que você não faz isso, você está perdendo dinheiro. Observe que aqui estamos jogando com a curiosidade, estamos parando as pessoas bruscamente. E é isso que você terá que desenvolver com a repetição, essa habilidade de chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas parem e ouçam a sua mensagem. Então, vamos analisar 3 vídeos que viralizaram na internet nesse estilo. O primeiro de todos é um vídeo com 7,7 milhões de visualizações, que fala sobre a Liquid Death, uma marca que decidiu enlatar água. O gancho para chamar a atenção é jogar água no chão. Esse é o gancho e depois eu conto a história. Ou, por exemplo, a dura decisão de Shaquille O'Neal, um vídeo com 5,8 milhões de visualizações. E o gancho inicial é: você sabia que Shaquille O'Neal disse adeus à RBK e deixou de lado o contrato de 40 milhões? Isso aumenta muito a curiosidade. O que está acontecendo? Por que ele fez isso? Estamos lidando com uma pessoa que já é famosa, então a curiosidade ela é ainda maior. Ou, por exemplo, esse sobre Elon Musk, no qual eu digo que além de dançar e fazer coisas politicamente incorretas, Elon Musk faz algo muito estranho com a sua empresa Tesla. Observe, esses 3 tipos de vídeo têm um gancho inicial, um embrulho da ideia para depois contar a ideia. Agora, a criação específica está clara. Vamos ver os tipos de conteúdo curto que você pode criar. Vamos ao ponto 2, que eu chamo isso de a fofoca. Trata-se de gerar a sensação de ter se intrometido na melhor parte de uma conversa entre seus amigos. Imagine que seus amigos estão conversando e você chega exatamente quando estão contando a história mais surpreendente e reveladora de um deles. É isso que estamos simulando aqui. Mas para isso, você precisa ter essas conversas. Como podemos gerar essas conversas? Tendo seu próprio podcast, onde entrevista diferentes pessoas do seu nicho, ou você pode fazer com que alguém da sua equipe
te entreviste ou até mesmo participar de podcasts já existentes. Algumas pessoas até pagam para aparecer nesses podcasts. E depois o que você pode fazer é pedir à sua equipe que faça os cortes destacando as melhores partes. Essa eu não dei um nome muito bonito para ela ainda, mas eu chamo ela de as perguntas na rua. As pessoas gostam de ver interação com outras pessoas, pessoal, e as respostas genuínas e sinceras delas. Um formato interessante é sair às ruas e fazer perguntas sobre o nicho no qual você deseja ganhar autoridade. Por exemplo, se você fala sobre finanças, você pode sair às ruas e perguntar sobre temas de finanças pessoais. Se for sobre criptomoedas ou imóveis, ou até mesmo outra coisa qualquer. Nessa incógnita que é entrevistar uma pessoa na rua, você vai se deparar com pessoas que não entenderam alguns conceitos básicos de finanças e que você pode explicá-los. Uma versão intensificada disso que eu acho ótima é fazer perguntas sobre quanto as pessoas pagam pelo seu aluguel. E depois ir até a casa da pessoa que disse quanto pagava para ver se a casa é cara demais, se ela tem um valor justo. Por exemplo, uma imobiliária na Espanha faz isso, uma excelente estratégia de conteúdo integrando o conceito de casas à sua autoridade. 4. Agora vamos para o próximo. Eu chamo isso de o desafio. Todos nós gostamos do típico programa de concursos, quando há um desafio, um concurso, uma chamada para ação, um jogo de perguntas e respostas, tipo Quem Quer Ser um Milionário. Isso chama a atenção das pessoas. O criador de conteúdo MrBeast construiu um império a partir desse conceito. A ideia principal é sair às ruas com um desafio, oferecer dinheiros, brindes, algo físico, um abraço, etc. Além disso, se você tem um negócio, pode oferecer prêmios relacionados ao seu negócio. Tinha uma pizzaria lá em Foz do Iguaçu que criava conteúdo curto desse tipo, e o desafio era ganhar 2 de suas pizzas deliciosas, se acertasse as perguntas, é claro. Presta atenção nessa dica, você, criadora de conteúdo para o OnlyFans, usando isso como estratégia de marketing. E o desafio ele costuma ser assim, né? O que você prefere? Um beijo ou um dos meus presentes que eu tenho aqui? Quando a pessoa escolhe o presente e abre, costuma ter videogames e outros presentes caros. Aqui elas entregam o seu produto, que nesse caso seria se inscrever no OnlyFans, perguntando no ouvido da pessoa: como você acha que eu paguei por isso? E em nenhum momento você ouve a palavra OnlyFans no vídeo, mas as pessoas são espertas o suficiente para procurar essa criadora de conteúdo na plataforma mencionada. E agora vamos para o ponto número 5, o grande irmão pessoal. E se seu trabalho é algo exótico e repetitivo, você pode gravar essas interações diárias. Um exemplo que faz isso muito bem é o Dylan Lemay. Ele trabalha com sorvetes e faz, o preparo do sorvete de forma muito divertida. Sorvetes de maneira interessante, Ele colocou uma câmera integrada a ele e grava enquanto prepara esses sorvetes. Algo interessante e que ele adicionou, uma narração em off, onde fica contando histórias sobre sua vida pessoal, suas paixões, qual o sorvete que ele mais gosta, coisas que acontecem, tornando o conteúdo mais interessante de assistir. Presta atenção, porque isso poderia ser feito para mecânicos, chefes de cozinha, pessoas que trabalham em táxi, Uber, ciclistas e muitas outras formas. 6. E agora, antes de terminar, eu disse que seriam 5 estratégias para criar conteúdo, mas eu vou te entregar uma dica de número 6 que é preciosíssima. Eu coloquei no final porque é uma das mais difíceis de fazer, é uma das mais difíceis de produzir. Chamo isso de a produção. Basicamente, trata-se de criar uma produção como se fosse uma série de televisão, mas apenas para conteúdo curto. Um exemplo disso é um programa chamado Keep the Meter, uma série viral no TikTok criado pelo comediante Karim Rama. Nesse programa, o comediante pega táxis em Nova York e pede aos motoristas que o levem aos seus lugares favoritos. Então imagine o quanto de história boa que isso rende. E ele ainda mantém o taxímetro funcionando. Como você pode ver, isso já é uma produção muito mais extensa. Eu coloquei no final para que você veja que isso pode ser levado por muitos extremos, muitos caminhos. Mas as 5 primeiras são coisas que você pode realmente executar a partir de hoje e com um orçamento muito pequeno. E a propósito, se você quiser uma estratégia de distribuição para fazer seu conteúdo chegar a mais pessoas,
tem um vídeo que eu deixei nos cards sobre os Tabs Chocolates, a história de um cara que criou uma empresa viral no TikTok e sua estratégia peculiar de distribuição. E se você quiser receber muito mais conselhos de marketing, estratégias e tendências de conteúdo e negócio, inscreva-se em nossa newsletter. Eu prometo que eu só envio 2 e-mails por semana com novas tendências, novas ideias, negócios. É totalmente gratuito. E além disso, tem um presentinho assim que você se inscrever, um áudio secreto. Então se inscreva, baixe, nós nos vemos lá.